Volta a vinheta no Momento do Esporte. Momento do Esporte. Meus amigos, ontem o Paysandu deixou escapar mais uma vez em uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a gente achava que o Paysandu ia surpreender, né? Ia diminuir a diferença de 11 para 8 pontos e adiar, né, o rebaixamento, quem sabe até dar uma pontinha de esperança para os próximos jogos. Mas acabou que aconteceu o seguinte, hein? Finalizando a 33ª rodada, Paysandu 2, Ferroviária de São Paulo também 2, lá na Fonte Luminosa. A Ferroviária saiu na frente com o Carlão, um dos artilheiros do campeonato, né? O vice-artilheiro do campeonato. Paysandu empatou com o Wendel Júnior e depois tomou a vantagem com o Thiago Heleno, e o Albano fez um belo gol, dando... Paysandu continua na última colocação com 27 pontos, 10 pontos atrás do Atlético, que é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, e restam 5 rodadas. A Ferroviária, no entanto, chegou a 38 pontos, subiu para a 15ª posição, 4 a mais do que o Volta Redonda, que é o primeiro time do Z4. E lembrando que as equipes voltam a jogar no final de semana. No sábado, o Paysandu recebe o Avaí na Curuzu, e no domingo a Ferroviária visita o Vila Nova no Oba. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa paraense fala do Papão, inclusive que eles estão falando por lá, que o Paysandu tem 16 jogadores já pro ano que vem, que tem contrato até o ano que vem. Deixa eu ver tudo isso, peço que deixa o like, inscreva-se, ativa o sino, canal novo. Dito isso, vou deixar o Pix, qualquer R$2 ajuda o nosso canal, a gente não tem patrocinador. É isso aí, então bora pro vídeo. Comigo no estúdio, ele, Matheus Pauxis, até para já trazer os destaques do Liberal Mais Esporte de daqui a pouco. A gente falando desse jogo do Papão, o Matheus, já com a tabela de classificação aí na tela pra gente ver. Bom dia pra você, tudo bem, Matheus? Bom dia, João Vanderlei, bom dia a toda a nossa audiência, a galera que tá aqui com a gente. O torcedor do Paysandu ainda naquele sentimento de que está rebaixado, mas como a matemática não confirma, é uma situação que talvez seja até mais dolorosa, né, João Vanderlei, pro torcedor, porque ele já quer... Ontem eu vi muitos comentários, inclusive na nossa transmissão, de gente falando, bem pra perder logo, pra ficar mais perto. Independente do resultado ontem, não ia cair matematicamente. A tendência é que, se for seguir até mesmo a pontuação dos outros times da Série C, da Série B, perdão, que lutam contra a Série C, o Paysandu caia contra o Atlético Goianiense fora de casa, independente dos outros resultados, daqui a 2 rodadas. Então é uma situação que o Paysandu ele está hoje com 27 pontos na lanterna do Campeonato Brasileiro, caminha para fazer uma das piores campanhas da história da Série B do Campeonato Brasileiro, e deve ser a pior campanha de um time paraense na Série B de pontos corridos. Então o Paysandu ainda está a cada semana quebrando recordes negativos dentro da sua própria história, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E o resultado de ontem, e eu vi não só dos torcedores que assistiram o jogo, muitos ficaram com aquele sentimento de que, esse time já caiu, mas ainda assim ele faz a gente passar raiva. Por quê? O amigo meu até falou, não dá pra confiar nesse time, nem porque ele vai perder, nem que ele vai ganhar. Pessoal, a gente viu eles comentando um pouquinho aí, falando de quem fez o gol. Agora a gente vai ouvir o comentarista falando um pouco sobre o jogo, galera. Inclusive falando que o Paysandu realmente já estava rebaixado e estava apenas fazendo hora extra na Série B, que já era para pensar pro ano que vem. Inclusive que já tem 16 jogadores aí que talvez o Paysandu pode aproveitar. Te liga aí. O Paysandu sentir um sério problema se a gente comparar os desempenhos de Ronaldo Henrique, André Lima, Denner, Gustavo Nicola, que entra na partida também. Acho que nenhum com o desempenho desses jogadores, nenhum ficaria pro ano que vem dentro da perspectiva de futebol apresentada. Claro, por exemplo, o Ronaldo Henrique fez um grande repá, mas no jogo de ontem foi muito mal mais uma vez, até porque visivelmente a parte física acaba prejudicando ele, né? O jogo já começou mal quando o Paysandu com 2 minutos toma gol. Sim, e é um gol que o Edilson, pra mim, ele falha a partir do momento que ele não acompanha o jogador da Ferroviária, que vai ter o primeiro cruzamento, depois tem uma cabeçada pro meio da área, a defesa do Paysandu não consegue, todo mundo olha pra bola, ninguém vê o jogador chegando na segunda trave,
esse jogador dá a cabeçada e ninguém vê o Carlão dentro da área, e se visse talvez não parasse. E o Paysandu inclusive ainda escapou de uma derrota, né, cara? O Carlão ele perde um gol ali no final que centroavante não pode perder. Agora, com esses 27 pontos, o Paysandu está a 10 do Atlético, tem 15 em disputa. E, inclusive o último jogo é contra o Atlético, o último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Paysandu ele tá numa situação que parece que é uma questão de tempo, né? Aquela questão do virtualmente rebaixado. O Neto até falou aqui pra gente, ele é o nosso operador de vídeo, brincando, tu não vai dizer que o Paysandu tá rebaixado agora? Cara, se a gente for falar de pontuação, o Paysandu não caiu. Se a gente for falar ainda não, né? Se a gente for falar de futebol, há um mês mais ou menos já vim falando que o Paysandu tem que planejar a Série C depois do repar. Pessoal, a gente viu eles comentando aí, né? Falando, agora a gente vai ouvir ele falando dos 16 jogadores, inclusive falando que o Garcês não vai ficar, já que ele tem mercado na Série B. E não só ele, parece que o lateral ele também não fique. E tirando outros jogadores aí, que são caros. Te liga aí, mas a gente quer deixar o like, galera. Ativar as notificações, beleza? Conheço a realidade daqui, eu sei que antes do repar não fariam isso. Então, o Paysandu tá nessa situação de que é questão de tempo. Só que esse tempo talvez até atrase um pouquinho mais o Paysandu. Se eu estivesse na diretoria, eu já planejaria a Série C do ano que vem, já conversaria não só com o Rossi, com vários jogadores desse elenco, e a informação que a gente tem é que 16 jogadores desse time têm contrato pro ano que vem. E eu te faço uma pergunta, João Vanderlei. A gente consegue tirar 16 jogadores desse elenco do Paysandu que te garantem uma Série C em alto nível? Porque o valor financeiro deles pra Série C seria alto. E aí, o desempenho seria também? O Santa Cruz já tá se movimentando, pelo menos é o que a gente tá vendo na internet, que é contratar o Pedro Costa, o lateral do Remo, e o Regis, o meia do Remo também, né? Exatamente. Pra Série B, a gente já viu que, se eles estiverem saudáveis, eles podem jogar muita bola. Na Série C, inclusive, a tendência é que sobrem, né? Pro Pedro Costa, eu acho esquisito esse movimento, velho. A não ser que seja uma valorização financeira muito grande, porque pra mim o Pedro Costa, ele se consolida mais uma vez como um jogador de Série B. Mas desse elenco do Paysandu, cara, pegando os 16 que tem contrato, a gente sabe, por exemplo, que o Garcês não é um desses. Então o Garcês já não é. O Garcês não vai ficar. Não, só pra, não vai ficar. O Thalisson também não é um desses. Também então a gente já tira 2. Apesar do rebaixamento e da campanha, acredito que ele é um dos poucos que sai valorizado. Um dos melhores do Paysandu. Aí, quais são esses 16 que o Paysandu tem pro ano que vem que passam a confiança que a Série C vai começar forte? Reprovada!